Olá mundo, tudo bem? E olá pessoa que está comigo aqui no curso OuSheet para aprender um pouco mais sobre planilhas. Eu sou o André Noel, já fiz minha apresentação na primeira aula nossa, então se você não viu a primeira aula, corre lá. Mas estarei com vocês aqui passando um pouquinho de conhecimento sobre planilhas de dados, planilhas eletrônicas, que elas salvam muito a nossa vida. Na primeira aula a gente viu uma interface geral, a gente conversou um pouquinho sobre por que é importante saber planilha, tipos diferentes, a gente pode usar Excel, pode usar LibreOffice, pode usar do Google. Estou usando a do Google por facilidade, já está online, já está no navegador e todo mundo tem acesso praticamente, só tem uma conta do Google e tal. LibreOffice eu comentei que ela é open source, então você pode baixar, você pode ter, mas hoje quero aprofundar um pouquinho mais. Na primeira aula a gente viu a interface, como colocar dados, como criar sequências de dados, diferença de tipo texto e tipo número, datas e coisas assim, formatação, como aumentar o número de linhas e colunas, como navegar pelo teclado. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho, a gente vai ver como a gente referenciar células, criar fórmulas, utilizar funções e utilizar algumas coisas um pouquinho mais avançadas. Então cola aí que vai ser bem bacana. Compartilhando a minha tela aqui, essa é a minha tela do Drive. Aqui eu tenho os meus arquivos, eu criei uma pastinha para o nosso curso, onde eu tenho a aula 1. A aula 1, se eu der 2 cliques aqui, a nossa bela e linda planilha que a gente fez na primeira aula. Tá diferente porque eu tinha dado um zoom grandão para a gente visualizar melhor, mas agora tá pequenininho ali. O que a gente vai fazer? Vamos direto para a aula 2. Então eu vou aqui, criar arquivo novo, planilhas Google. E aí ele cria aqui, tcharam! E eu já vou diretão aqui mudar o nome para pera aí, vamos aqui em cima, aula 2 e enter. E aqui ficou errado, apaguei. Aqui tem umas dicas legais, depois eu posso mostrar essa dica para vocês, mas agora não. Legal, vamos para a aula 2 pra gente falar um pouquinho aqui. Por que você não pega a aula 1 para continuar? Ficou muito feia aquela planilha, tá? A gente faz tudo de novo rapidinho ou faz diferente porque tá muito estranho. Bom, o que eu quero aqui pra gente hoje? A gente aprendeu a colocar texto, colocar número, trabalhar com datas e coisas do tipo. Agora a gente vai começar um pouco na parte mais inteligente do assunto, porque até então a gente estava usando como se fosse um bloco de notas em forma de tabelas, olha que bonito. Que a gente só estava colocando dados. E a gente fez uma totalização ali só com o mouse. Agora a gente vai começar a deixar as coisas um pouquinho mais divertidas. Bom, posso colocar um texto aqui, tipo, meu nome bonitão, tá? André. E isso aqui, como eu falei para vocês, ele é simplesmente um texto. Se a gente olhar aqui na minha barrinha, que eu esqueci de pesquisar o nome dessa barrinha. Pode me comentar aí o nome dela? Eu esqueci. Na minha cabeça vem barra de endereço. Parece a barra de endereço do navegador, né? Eu acho que é barra de fórmulas, alguma coisa do tipo. Nessa barrinha aqui, ele mostra o conteúdo lá dentro. Quando é texto, beleza, aparece o texto. Quando é número, aparece o número. Isso é o que a gente chama de valor literal. O valor literal é o valor, é aquilo e pronto. Mas eu posso ter algo mais elaborado. Eu posso ter referências, eu posso ter fórmulas e coisas do tipo. Essa primeira célula aqui está na coluna A e na linha 1, então ela é minha célula A1. Eu posso usar o dado dela em qualquer lugar, tipo eu vou vir aqui no meio. Eu vou aumentar um pouquinho mais o zoom, tá? Para todo mundo enxergar bem. Depois, se tiver muito apertado, a gente diminui esse zoom. Eu posso vir aqui em qualquer lugar e colocar igual. Quando eu começo um dado na célula com igual, ele já se esperta e fala, algo vem por aí, vamos trabalhar com fórmulas, vamos trabalhar com alguma coisa. Então esse símbolo de igual é importante, tá? Igual a 1. Enter. Olha que bacana. Igual a 1. Então eu estou falando aqui, referencia aquela outra célula. Então eu estou fazendo uma referência direta. Ele vai falar André. Mas peraí, eu não queria pôr André, eu queria pôr Noel. Vou lá e mudo a célula A1 para Noel. E tcharam. A célula aqui, a D5, muda automático e é uma referência. Então, qualquer célula pode ser referenciada pelo seu nominho. Isso acontece na própria planilha ou até em outras planilhas.
Eu não falei para vocês na primeira aula, falha minha, desculpa, mas num arquivo de planilhas a gente pode ter várias planilhas e elas podem se referenciar uma a outra. Eu posso até referenciar arquivos diferentes, mas aí depois a gente vê isso. Primeiro a gente vai com planilhas. Aqui embaixo, estão vendo essa aba aqui onde o meu mouse está mexendo, página 1? Esse é o nome da minha planilha. Posso mudar, clicar com o botão direito, renomear e mudar para qualquer coisa. Posso colocar aqui, ó, tipo, meus dados. Digamos que aqui é a planilha onde eu vou colocar os dados brutos, no caso. Beleza, os dados são aqui. Eu posso apertar o botão do mais e criar uma planilha nova. Olha aqui, ó, uma planilha zeradinha. Então eu posso ficar alternando entre as duas. Vamos renomear aqui também e vamos chamar aqui, ó, de cálculos. Cálculos. Beleza. Então eu posso ter planilhas separadas. Às vezes elas podem ter nada a ver uma com a outra. Eu só quero juntar no mesmo arquivo porque o contexto tem a ver. Ou elas podem conversar uma com a outra. Da mesma forma que eu faço a referência. A referência ela pode ser assim também. Eu posso colocar o sinal de igual. Ela fica aqui esperta para mim. Se eu clicar na célula, ó, ele já completa o A1 para mim. Não preciso ficar digitando. Então, ó que legal. Então, sinal de igual. Onde eu clicar, ele vai pegar. Eu estou referenciando o D5, olha que massa. O D5 referenciou A1, o B4 referencia o D5, tá tudo ali. Ou eu posso aqui na planilha de cálculo, clicar, colocar um sinal de igual. Enquanto está ali em edição, clico na outra planilha e posso, ó, olha que bacana, eu posso ainda clicar. Ele vai colocar o nome da planilha, exclamação A1. Se eu der um Enter, olha aqui, ó, na minha planilha de cálculos eu estou referenciando a célula A1 da planilha meus dados, tá? Então, eu posso fazer uma referência a outra planilha. Se eu modificar aqui, ó, tipo, vamos dar para 20. Por que 20? Sei lá, passou pela cabeça correndo. Ele muda tudo aqui e muda na planilha de cálculo também. Então, isso é muito interessante. Às vezes eu tenho uma planilha com todos os meus dados e na outra planilha eu faço minhas totalizações, médias, medianas, o que for. E aí eu consigo fazer essas referências rápidas. Beleza? Tá, foi só para demonstrar. Não vou usar isso aqui. Tá? Não vou usar esse primeiro também. Só para a gente ter a noção. Mas entenderam então o sinal... Oi, Tuna. Eu tenho aqui um monitor onde eu estou realmente mexendo na planilha. O outro tá com o meu feedback aqui. Meu retorno. E aí eu clico no OBS achando que eu estou clicando na planilha. Aí, esperto, mas tudo bem. Vocês vão ver eu fazer isso muito. Então, quando eu coloco o sinal de igual, eu começo a fazer coisas interessantes. Começo a fazer fórmulas, cálculos. Então vamos dizer que eu tenho ali o meu controle mensal. Janeiro. Fevereiro e março. Em janeiro eu recebi R$50 de um cliente. Ganhei R$30 de outro cliente, R$20 de outro cliente. Em fevereiro eu não ganhei nada do primeiro, ganhei R$5 do segundo, ganhei 80 do terceiro. Em março eu ganhei 40, ganhei 20 e ganhei 1,99. Nossa, lembra do 1,99? Eu não falei também na primeira aula. Números decimais a gente usa com vírgula, tá? É muito comum em programação a gente usar com ponto, porque eu uso o formato que usa nos Estados Unidos, mas aqui é vírgula mesmo, porque elas geralmente já são traduzidas, tem uma tradução melhor. Se você estiver usando sua configuração da planilha com ponto, aí vai ser ponto. Como que a gente sabe? Testa, ó. Coloca o 1,99, ó. Jogou para a esquerda. Jogou para a esquerda, ele considerou texto. Então, tá errado. Então, eu preciso colocar com vírgula para entender que é um número decimal, tá? Um número com ponto flutuante. Mas eu não uso aquele ponto para separar quando é muito grande, tipo 1000, 1 milhão. Não. Você coloca aqui, ó, 1000,99, ó. Ele fica dessa forma. Mas eu gosto muito dos pontos. Não tem problema. É aquilo que a gente viu na outra aula. Vem aqui em formatar, número. E aí você tem aqui, ó, número. Ó, tá vendo? Tem um pontinho aqui, ó. Então aqui ele separa com ponto nesse formato. E a gente não viu, mas a gente pode. É que essa interface está muito com zoom muito grande. Formato de número personalizado. Aqui atrás de mim, ó.
Eu não vou tirar agora. Está escrito formato de número personalizado. Você clica e você pode criar o seu formato personalizado ou utilizar um dos exemplos aqui, ó. Dá para fazer muita coisa diferente de formato, mas tudo bem. Não interessa agora. Beleza. E eu vou colocar aqui, ó. Cliente A, cliente B, cliente C. E escreve direito. Ai, não sabe escrever, copia e cola, então. Beleza. Essa é a minha planilha. Mas tá feio. Vamos deixar mais bonitinha? Vamos, a gente pode selecionar ela e vir na formatação e colocar bordas. Olha aqui, ó, esse aqui é o símbolo de borda. Eu posso colocar borda em tudo, posso colocar borda só interna, posso só na horizontal, só na vertical, só por fora de tudo, só de um lado ou de outro. Dá pra fazer várias coisas diferentes, vou colocar em tudo. Pronto, agora tem bordinhas. Mas eu quero diferenciar os clientes. Beleza, a gente pode colocar uma cor de fundo aqui, deixar outro branco, deixar outra cor de fundo aqui. Dá pra fazer várias coisas. Beleza, mas não é o que importa. Eu quero saber qual que é o total que eu ganhei de cada cliente. Então eu vou colocar aqui uma linha total. E aí, aqui começam as mágicas, as fórmulas. Coloco o sinal de igual para falar que é uma fórmula. E ele já me sugere, olha que bacana. Ele já me sugeriu soma B2, B4. Uau, ele já somou a minha linha toda. Peraí, foi muito rápido, não aprendi nada, realmente. Quando a gente passa muito rápido, a gente tem dificuldade de aprender, porque passa muito rápido, a gente depois tem que testar. Bom, falei para vocês que eu posso referenciar colocando sinal de igual. Sinal de igual, beleza, começa uma fórmula. Eu posso referenciar aqui, ó, a minha B2, ele vai ser 50. Mas eu posso fazer cálculos simples também, ó. Aquilo que eu falei para vocês aqui, ó. Cliquei no 50, tá 50 aqui. Mas, tira isso aqui, olha aqui em cima, aqui ele aparece a minha fórmula, né, que é o B2. Boa. Eu posso ou dar 2 cliques aqui para acessar a fórmula, ou posso apertar o F2 para acessar a fórmula, ou eu posso direto acessar aqui a minha barrinha de fórmula para acessar a fórmula. Eu poderia colocar aqui que eu quero B2 mais B4. B2 mais B4 dá 90. Maravilha. Mas se eu tiver alguma coisa no B3, ele não está somando, porque eu mandei somar só um com o outro. Então eu quero somar B2, B3, B4. Eu coloco aqui mais B3. E a gente percebe que isso não é muito producente, porque tem que ficar colocando um por um e tal. Por isso a gente tem a gente tem funções já pré-definidas que fazem muitas coisas diferentes. Então eu tenho, por exemplo, a minha função soma. A minha função soma, ela soma intervalos. Ela soma valores, ó, se eu colocar soma B2, ele vai falar que é 50. Estou somando só um valor. Se eu colocar B2, B3... Opa, eu digitei errado, desculpa. Eu esqueci de soltar o Shift. Ele vai colocar 54. Se eu colocar B2, B3, B4, 94. Então eu posso separar os valores por ponto e vírgula. Toda separação de parâmetros nas funções nas planilhas são ponto e vírgula. Tá? É diferente da programação que a gente costuma separar parâmetro com vírgula. Então isso é uma diferencinha. Mas eu posso fazer um soma do intervalo. O intervalo, ele já me sugere aqui, ó, eu começo numa célula B2, coloco 2 pontos e falo onde eu vou terminar. Eu vou terminar no B4. Então pega tudo que tiver entre B2 e B4. Então tá aí, maravilha. Eu preciso ficar digitando tudo? Não, isso aqui é para usuário comum, não é para gente que gosta de digitar um monte. Você pode colocar igual, soma, abre o parênteses, e aí na hora do intervalo você pode clicar e arrastar. Olha aqui, ó, eu vou na coluna D, ó, cliquei, arrastei, ó, eu vou arrastar um montão. Ele vai atualizando ali para mim. Então eu coloco, ó, de D1 até D87, fechou e pronto. Olha aqui, ó, ele vai somar, vai dar essa soma aqui, tá? Mais esse 94, tá? Que aí se eu tirar eu mesmo da frente, vamos lá no meu retorno, olha aqui embaixo de mim, ó, tá vendo? Ele já mostra com o mouse que a soma deu o mesmo número que tá lá. Então ele fez a soma do meu intervalo todo ali. Beleza, então a gente pode usar o mouse. E aí eu vou ensinar uma coisa que eu vou confessar para vocês que eu demorei um pouquinho para descobrir que isso existia.
que às vezes a gente quer somar a coluna inteira até o final. E aí eu vou colocar o que até o final? Eu vou colocar aqui, ó, de D1 até D2000. Beleza, tá pegando do começo ao fim. Só que um determinado dia começa a crescer os seus dados e passa do 2000, você esquece que deixou 2000 e aí você perde o final. Tem uma coisa muito legal aqui no intervalo que eu posso falar. Começa em D1 e vai até D. Só isso. Porque ele vai considerar, vai até o final da coluna D. Que dá na mesma, nesse caso aqui, né? Porque eu tô pegando tudo. Só que se eu aumentar o tanto que for, ele vai pegar já a minha coluninha inteira. Bacana? Então a gente já viu como fazer uma soma. E aí, se eu quiser, eu posso fazer aquele negócio de clicar na bolinha aqui do canto da seleção e arrastar. Que isso é ultra maravilha das planilhas. Que ele repete o que eu fiz aqui, atualizando coluna a coluna. Olhem aqui em cima na minha barra de fórmula. Vou chamar de barra de fórmula. Se não for esse nome, agora é. Eu tenho aqui nessa célula selecionada a soma de B2 até B4. Arrastei para o lado, ele já atualizou para C2 até C4. Já arrastei para o lado, D2, D4. Quando eu clico na bolinha e arrasto uma coluna para a direita, ele fala, atualiza as referências todas na fórmula, uma para a direita, tá? Então, vamos supor que eu tenha um valor aqui, ó, em F, ó, vou colocar aqui um 6, F2, e eu coloco aqui na minha fórmula, soma B4, B2, B4, vírgula, F2, que ele vai pegar, somar um intervalo e depois somar o F2 também. Agora ele tem 100, ó, completou com aquele 6. Se eu arrastar para o lado, olha o que ele faz aqui, ó. Ele muda também aqui um para o lado, o de cima. Ele muda para G2. Ah, mas isso é estranho, posso me perder. Pode se perder, então fica atento com quando se faz umas coisas assim. Não é muito comum a gente fazer com coisas separadas, porém pode ser que em algum campo da minha célula eu tenha feito algo assim, ó. Pega a minha soma do B2 e B4, B2 até B4, que deu 94. Suponha que isso seja em reais, tá? E aí eu quero converter isso para dólar. E aí eu tenho aqui, ó, uma anotação. O dólar hoje está aqui. Quanto está o dólar hoje? Não sei. Nossa, faz tempo que eu não vejo. Vamos ver aqui, ó. 5,43. Beleza. Então eu vou colocar aqui que o dólar está 5,43. Então eu vou colocar o meu 94 vezes o dólar. Tcharam! Então está. Na verdade, se era reais, eu tinha que dividir, né? Vamos lá. Dividindo. Pronto. Isso é em dólar. Olha que bonitinho. E aí eu quero arrastar para o lado para fazer o mesmo com os outros. Só que aí no caso, ele mudou para G2, mudou para H2 e eu não quero. A gente pode bloquear o que a gente não quer que mude. Como? É bem simples. Na minha fórmula aqui original, eu vou fazer a soma de B2 e B4 e eu quero colocar um cifrão antes do F. Esse cifrão fala, continua sendo F, mas se você arrastar para o lado, não muda o F. Como assim? Vamos ver na prática. Ó. Arrastei para o lado, olha que bacana. Agora ele soma C2 e C4, atualizou, mas travou o F2 aqui, ó. E aqui, mesma coisa. Beleza. Só que, vamos avançar aqui rapidamente. Se eu fizer a mesma coisa para baixo, ó, para baixo, ele vai dar uma divisão por zero, não esquenta agora não, porque ele está tentando dividir por uma coisa que é zero. Mas eu quero mostrar o que aconteceu. Ele atualizou o meu intervalo para baixo, então agora é B3 até B5, tá? Não é mais o mesmo intervalo. E atualizou para F3, ó, o F3 está embaixo do dólar. Mas eu não coloquei o cifrão? Eu coloquei o cifrão na coluna, não na linha. Então eu precisava, eu vou aqui na minha célula original, coloco um cifrão antes do F e um cifrão antes do 2. Significa, não atualiza nem a linha, nem a coluna. Porque às vezes pode ser interessante atualizar só a linha ou só a coluna. A gente vai ver casos que é interessante. Então, fiz de novo. Agora eu vou arrastar para baixo. Arrastar para baixo. Ele atualizou o intervalo, tá? Ele está pegando aqui, ó, agora esse intervalo. Mas o F2 continua sendo o F2. Então, travei a atualização. Beleza? Posso fazer a minha soma aqui. Quanto que eu recebi por mês? Então, igual
soma, e aí pega um intervalo aqui na horizontal, ó. Pega o intervalo na horizontal e fica de B2 até D2. E olha que bacana, ele tem uma opção de preenchimento automático, ele já sabe, você vai querer fazer a mesma coisa nos outros, não vai? Vou, aqui como eu tô com zoom, ele ficou muito grande aqui, ó. Não consegui enxergar. Vamos tirar o zoom, só para vocês verem o botãozinho, ó. Preenchimento automático sugerido, Ctrl Enter para preencher automaticamente, então dou um Ctrl Enter já vai, ou aperta esse Vzinho, ó, Vzinho. Já fez a fórmula para mim, volta o zoom agora. Então veja que ele atualizou, ó, B2 até D2, a de baixo B3 até D3, B4 até D4, ele atualiza linha a linha. Atualizou até o total do total, ó. Então aqui, ó, eu tenho o total disso tudo aqui. E até a linha de baixo, ele já fez. Não quero essa? Apaga, simplesmente apaga, tá? Quando você não quer. E vamos tirar o dólar daqui, só pra gente ficar com um valor mais viável aqui mentalmente. Pronto. Então, apaga o dólar. Então aqui eu tenho, ó, vou colocar em negrito. Ctrl B também funciona aqui para deixar em negrito, ó. O meu total. No cliente A eu ganhei 94. Ó, eu vou selecionar tudo e vou falar que são reais. No cliente 4 eu ganhei 94 reais. No cliente B eu ganhei 55 reais. No cliente C eu ganhei 101 reais e 99 centavos. Tá? Total ganhei no cliente. Mas em janeiro eu fechei o mês com 100 na minha conta. Em fevereiro com 89 e em março com 61,99. Ou seja, meus negócios estão piorando, estão indo pro buraco. Então eu preciso fazer um curso de planilha online para ganhar dinheiro. Aproveitando, se você não é membro ainda no canal, pode se tornar membro. A gente vai ter áreas específicas para trocar ideias, tirar dúvidas com membros e também com apoiadores do Apoia-se. apoia.se/vida de programador. Você pode apoiar nosso trabalho lá e fazer parte da nossa comunidade. Pra gente fechar com chave de ouro, uma coisa que eu falo pra todo mundo que estuda comigo também: amem, se apaixonem. Não falo amem, tá? Eu falo gruda na referência. Sempre leia arquivos de ajuda, manuais, referências, porque isso ajuda muito a gente. A gente vê a fórmula só da soma. Se eu quiser fazer uma fórmula qualquer, eu tenho esse fx aqui, ó. Vou dar um sinal de igual. Eu tenho o fx aqui, ó, que vai falar que é a minha fórmula. Mas não é aqui que eu queria ir. Eu não tinha um botãozinho de fórmula. Tá aqui, ó. É que a minha interface está com zoom, então ele está aqui no final. Tá vendo aqui? Tem um símbolo de uma somatória. Na verdade é um botão para funções. Se eu clicar aqui, ele vai aparecer algumas... Eu vou tirar o zoom, tá? Me perdoem por isso. Senão a gente não enxerga tudo do jeito que devia. Eu vou clicar na célula e vou clicar no meu botão de funções. E vou tirar minha cabeçona da frente. Pronto. Vamos de novo. Ele vai me dar aqui uma sugestão do que eu posso usar. Só que aqui ele tem todas as funções disponíveis em planilhas. É muita coisa. Muita função. E aí ele tem aqui separado por categorias, ó, funções de banco de dados, funções de data, função de engenharia, de estatística, financeiro. Tem umas do Google que ele busca online, isso é bem legal também. Informações de lógica, de matemática, matrizes, operadores, pesquisa, texto e web, ó, pega coisas da web. E tem um Saiba Mais. Esse Saiba Mais é muito bom, porque ele entra na ajuda. Você pode colocar qualquer função aqui, buscar, ele te diz como que ela funciona, tá? Quais são os parâmetros que funciona. Tem o Learn More que vai explicar certinho como que a função funciona. Isso é muito bom. Eu vou dizer para vocês, eu trabalho com isso há mais de 20 anos e até hoje eu direto vejo as referências, porque a gente não sabe todas, a gente sempre usa uma fórmula que a gente não usa todos os dias, ou às vezes a gente usa uma fórmula que a gente já usou e esqueceu como que ela faz. Então sempre leiam as referências, leiam a ajuda. Quando você começa a digitar aqui, ó, vou colocar uma média, ó, igual média, como que é a média? Aí você tenta ver, average, porque é em inglês, average wage, média ponderada. Aí eu queria uma média simples, começa a digitar e vai vendo aqui, ó, valor médio de conjunto de dados, é só média. Aí ele já te dá também aqui o que ele espera. Aí você clica aqui na setinha, ele vai mostrar um exemplo, vai mostrar como que ela faz, os valores. Então é muito legal, tá? Tem uma coisa que eu não falei,
quando você erra, faz uma coisa que não faz sentido, deixa eu colocar um texto aqui. Aí ele vai dar algum código assim, para falar que tá errado. E esse vermelhinho aqui indicando o erro. Aí ele já te explica também o que é, então vamos ler os erros, vai ficar tudo certo. E essa foi a nossa aula de hoje, então a gente viu como utilizar referências, como colocar as fórmulas, as funções, né? Como que a gente faz uma somatória, como que a gente usa um intervalo, referencia outra planilha. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai aprofundar um pouco nas funções. Falei para vocês que tem funções de diversas categorias diferentes. Vamos dar uma aprofundada, vamos fazer um passo a passo. A gente ainda está naquela visão geral, tá? A gente vai começar a organizar um pouco mais o conhecimento para ficar mais tranquilo, para vocês conseguirem levar uma sequência lógica mais tranquila e lembrar de tudo isso depois, pelo menos lembrar de onde procurar e de como fazer. Beleza? Um abração para vocês, até a próxima aula. Tchau!